A paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Adultos, lição de número 10, que vai trazer o título O Avivamento na Vida Pessoal. E nesse trimestre, estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós já passamos por 9 lições e na lição de número 1, nós estudamos o tema O Avivamento Espiritual. Na lição de número 2, estudamos o tema O Avivamento no Antigo Testamento. Na lição de número 3, estudamos o tema O Avivamento no Novo Testamento. Na lição de número 4, estudamos o tema O Ministério Avivado de Jesus. Na lição de número 5, estudamos o tema O Avivamento na Vida da Igreja. Na lição de número 6, estudamos o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. Na lição de número 7, nós estudamos o tema Estevão, um mártir avivado. Na lição de número 8, estudamos o tema O Avivamento Espiritual no Mundo. Na lição de número 9, que estudamos no domingo que se passou, estudamos que trouxe o tema O Avivamento Pentecoste no Brasil. E no próximo domingo, no dia 5 de março de 2023, estaremos estudando a lição de número 10, que vai trazer o título O Avivamento na Vida Pessoal. E o texto áureo nos diz assim: Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos de número 63, versos de número 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Salmos de número 63, dos versos de número 1 até o verso de número 8, que nos diz: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. E os hinos sugeridos para essa lição é o hino de número 25, 53 e 370 da harpa cristã. E se acaso você ainda não conhece nenhum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva, por hinos sugeridos, lição 10, O Avivamento na Vida Pessoal, que você vai encontrar todos os 3 hinos na sequência. O comentário e introdução nos diz assim: É a vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar e escola, faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade, e principalmente na proclamação do Evangelho.
Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. E a palavra-chave para essa lição é fervor. E no primeiro tópico vai trazer o título O Avivamento na Vida do Salmista. No primeiro subtópico, uma busca sincera. No segundo subtópico, contemplando e bendizendo ao Senhor. No terceiro subtópico, Deus é o nosso auxílio. No segundo tópico, vai trazer o título O Avivamento Espiritual do Crente. No primeiro subtópico, reservando uma agenda de piedade. No segundo subtópico, a prática da oração. No terceiro subtópico, a leitura devocional da Bíblia. No terceiro tópico, vai trazer o título A Vida Pessoal e Familiar do Crente Avivado. No primeiro subtópico, a vida pessoal. No segundo subtópico, a vida com o cônjuge. No terceiro subtópico, a vida com os filhos. No quarto subtópico, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Então agora nós vamos para o livro de apoio para deixarmos aqui o subsídio para essa lição. No capítulo de número 10, que traz o título O Avivamento na Vida Pessoal, que é o tema da lição, nos diz: no capítulo 1, vimos o que significa avivamento espiritual. Entendemos que só pode haver avivamento espiritual por meio de uma intervenção de Deus, que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo ou de uma igreja, que se volta para Deus na busca de mudanças indispensáveis para que a pessoa ou a igreja experimente uma nova realidade espiritual. No Pentecostes, em Atos capítulo 2, cada apóstolo experimentou o avivamento espiritual de forma impactante, com evidências inegáveis de que eles passaram por uma transformação nas suas vidas, no seu comportamento e no seu relacionamento com Deus. As línguas e outros sinais naquele momento evidenciaram que um fenômeno novo estava acontecendo. Depois, apenas as línguas estranhas para os que falavam continuaram como evidência externa do batismo no Espírito Santo. Só que o mais importante como consequência do Pentecostes foram os dons espirituais, conforme registrados em 1 Coríntios capítulo 12. Numa igreja cristã, torna-se necessário que os crentes sejam avivados espiritualmente. Não pode haver igreja cheia da presença de Deus se os seus membros não tiverem o avivamento espiritual nas suas vidas. Esse avivamento manifesta-se não apenas no interior dos templos, mas também em todos os lugares, no testemunho de vida que cada um demonstra no seu dia a dia, principalmente fora dos templos, na família, no casamento, no trabalho, na rua, no comércio, nas escolas. Enfim, em toda parte, principalmente na proclamação do Evangelho. Um crente avivado espiritualmente não se conforma em ficar parado, inerte, indiferente ou alheio diante da realidade espiritual e moral à sua volta e do mundo em que vivemos. O apóstolo João, por volta do ano 90 depois de Cristo, já tinha plena convicção de que o mundo, ou seja, a humanidade, está dominada pelo maligno. Na sua primeira carta, ele escreveu: sabemos que somos de Deus e todo o mundo está no maligno, conforme registra 1 João capítulo 5, versículo 9. O cristão avivado espiritualmente não ignora essa realidade espiritual, na qual, pelo domínio do maligno, a maioria das pessoas caminha para a perdição eterna. Tocado pelo Espírito Santo que está nele, procura proclamar o evangelho que não é teoria ou filosofia humana. Ele entende, como Paulo, a natureza do evangelho, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16.
O crente avivado espiritualmente ante a necessidade espiritual do mundo sente-se como Eliú diante de Jó, o patriarca, e seus 3 amigos importunos, quando disse: porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Jó capítulo 32, versículo 18. Eliú sentiu-se inquieto e constrangido diante da falta de amor e de compreensão dos amigos de Jó. Imagine um crente fiel, cheio do Espírito Santo, como se sente constrangido a falar de Jesus para os que estão nas trevas espirituais, condenados pela incredulidade que os impede de ver a Jesus como Salvador das suas almas. Meditemos nesse tema do avivamento na vida de alguns homens de Deus. Primeiro tópico: o avivamento na vida de Davi. No Salmo de número 68, Davi expressou quão profundo era o seu relacionamento com Deus. Antes de cair em pecado e ser repreendido pelo Senhor, ele teve uma vida grandemente avivada diante de Deus. Davi expressou esse avivamento de forma bem eloquente nos seus salmos. Nesse em questão, podemos ver como ele demonstrou essa realidade do seu avivamento espiritual diante de Deus de forma bem expressiva. Vejamos alguns versículos. Primeiro, a alegria e regozijo diante de Deus. A derrota dos inimigos de Deus. Nesse cântico de louvor e ação de graças, o salmista ora a Deus para que os seus inimigos sejam completamente derrotados. Ele sabia que o Senhor é onipotente e jamais poderá ser vencido por alguém. Davi fazia questão de expressar o seu desejo acerca dos que se tornam inimigos de Deus. Ele disse: levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que aborrecem, como se impele a fumaça. Assim tu os impele, como a cera se derrete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. Salmos de número 68, verso 1 e 2. Nesse salmo, Davi não pede vingança, mas roga que os inimigos de Deus sejam dissipados e que diante dele fujam todos os que o aborrecem. Sempre foi grande o número dos que aborrecem a Deus ao longo dos séculos, e nos dias presentes, bem maior é o número do que são contra Deus e fazem parte da rebelião contra ele. Pela sua misericórdia, o Senhor espera com paciência que os ímpios arrependam-se e creiam na sua palavra. Mas, infelizmente, a maioria ignora, rejeita e atua de forma ostensiva contra o Senhor. Por isso, o salmista diz na sua oração: como se impele a fumaça, assim tu os impele. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Os inimigos de Deus são chamados de ímpios na linguagem bíblica. Eles vivem na prática da impiedade ou da maldade e da pecaminosidade. Em outro salmo está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Registrado em Salmos de número 9, verso de número 17. Esse é o destino dos inimigos de Deus, o inferno, ou a condenação eterna, bem longe de Deus. Alguém escreveu: o inferno não foi feito para os pecadores, mas para aqueles que não querem se arrepender. Pensamento correto à luz da palavra de Deus. A alegria e o regozijo diante de Deus. Na sua vida, o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões dos seus inimigos, mas ele também vivenciou momentos de grande alegria e avivamento espiritual pela graça de Deus. Na sua oração, ele disse com muito júbilo: mas alegre-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Salmos de número 68, versos de 3 e 4. Davi ora a Deus para que os justos alegrem-se e regozijem-se na sua presença.
Se há um povo que tem o direito e o dever de alegrar-se, são os justos. São os pecadores que se converteram a Cristo como seu Salvador e servem a Deus com obediência e santidade. Quem é o servo de Deus e procura agradar-lhe, viva na presença dele. O salmista escreve sobre onde obter a alegria espiritual. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo de número 16, verso de número 11. O crente sincero sabe o que é estar na presença do Senhor, onde encontra abundância de alegrias, um estado de avivamento espiritual que não se pode encontrar em nenhum outro lugar. O homem e a mulher fiel a Deus dedicam-se à oração, à leitura da Bíblia e louvam e adoram ao Senhor. Assim encontram-se na presença dele. O crente pentecostal busca ser cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo de número 5, versículo 18. Segundo, Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. No seu avivamento pessoal, Davi expressou a sua visão mais ampla de Deus. Ele expressa o cuidado dele com os órfãos e diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Salmos de número 68, verso 5. É uma percepção profunda. Os órfãos, principalmente quando criança, sentem a falta irreparável dos seus pais. O salmista vê Deus como o Pai Celeste, que dele cuida, como o Jeová Jireh, o Senhor que tudo provê e não lhes deixa faltar nada. Ao mesmo tempo, Deus é visto como juiz de viúvas, no seu lugar santo, ou seja, nos céus. As viúvas no tempo de Davi eram pessoas geralmente desamparadas, não possuíam sustento próprio, não tinham empregos nem direitos quaisquer. Por vezes, até mesmo as suas heranças eram tomadas pelos mais fortes, ambiciosos e injustos. Mas Deus coloca-se como o seu juiz. E quando ele julga a causa de alguém, julga com equidade e justiça. Na mesma linha de pensamento, o salmista diz que Deus atenta para o solitário e faz com que este viva em meio a uma família. E é ele que liberta os prisioneiros, mas não tolera os rebeldes, reservando terra seca para estes. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmo 68, verso de número 6. Segundo, o avivamento espiritual do crente fiel. Um crente avivado espiritualmente demonstra essa condição em 3 aspectos importantes: na vida devocional, na vida familiar e na vida do serviço a Deus. Primeiro, a vida devocional do crente avivado. É de fundamental importância que o cristão reserve na sua agenda os momentos especiais, diários e sistemáticos para o cultivo da sua vida devocional, através da qual ele estreita a sua comunhão com Deus. Não pode haver avivamento na vida de uma pessoa que não ora e não busca estar na presença de Deus. A oração. O crente fiel precisa orar todos os dias. Começar o dia sem orar é correr o risco de enfrentar situações difíceis sem encontrar a solução para os problemas que surgem na vida. O exercício diário da oração é um reforço maravilhoso para ter uma vida espiritualmente avivada. Um velho ditado proferido nos púlpitos dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É a verdadeira expressão da verdade. É impossível haver uma vida avivada sem oração. Ela é a chave que abre as portas do sobrenatural quando homens e mulheres de Deus colocam-se de joelhos e buscam a unção do Espírito Santo. Homens de Deus na Bíblia só puderam ser vencedores quando praticavam a vida diária de oração.
Davi tinha o costume de começar o dia orando e vigiando. Ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, conforme citado em Salmos de número 55, verso 17. Daniel orava 3 vezes também ao dia, registrado em Daniel capítulo de número 6, versículo 10. Jesus costumava orar diariamente, conforme registrado em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 40 e Lucas capítulo 22, versículo 39. O segredo do pastor Davi Young Cho, pastor da maior igreja pentecostal do mundo, em Seul, na Coreia do Sul, era orar mais de 1 hora por dia. Um velho hino diz: bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia, a calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, que um temporal pode abrigar. O crente que ora tem o seu dispor a energia e o poder de Deus para desenvolver o seu ministério. O estudo da Bíblia Sagrada. O crente avivado precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para entender e absorver os seus conteúdos, preciosos em termos de ensino, doutrina, exortação, orientação e advertências e para a sua própria edificação espiritual. Os dias são maus. Há muitos motivos pelos quais o crente fiel precisa ocupar-se com o estudo da palavra de Deus. Ela deve ser lida e estudada, observando alguns aspectos. Letra A. Meditação. O salmista tinha prazer em ler e meditar na palavra de Deus. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Salmos de número 119, verso de número 97. Tomás Draski escreveu: todos os dias, das 5 às 7 da manhã, estudo a Bíblia e oro. O salmista ainda diz: antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Salmo de número 119, verso de número 147. B. Prevenção. É necessário ter a palavra no coração para não pecar, conforme registra Salmo de número 119, verso 11. C. Consolo. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Salmo de número 119, verso de número 50. D. Direção divina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 119, verso de número 5. E. Ordenamento da vida pessoal. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Salmo de número 119, verso de número 103. Terceiro, a vida pessoal familiar do crente avivado. Primeiro, a vida pessoal. São indispensáveis a preocupação e o cuidado do crente consigo mesmo. Muitos se descuidam e sofrem as consequências. É necessário cuidar de si mesmo para estar mais apto a ter uma vida avivada espiritualmente. Diz a Bíblia: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. A preocupação com a vida pessoal envolve aspectos relevantes. Primeiro, integridade. O crente fiel precisa ter cuidado com a sua integridade moral e espiritual. Deve ser íntegro. Essa palavra quer dizer inteiro, completo, perfeito, exato, reto, imparcial, inatacável. Íntegro é aquele que faz o que diz e diz o que faz. É o que dá testemunho dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, seja na presença ou na ausência dos seus líderes. Tato é sinônimo de prudência, cautela, tino. É fundamental no trato com a pessoa, fatos ou situações, evitando precipitações no falar e no agir. Saúde. João, escrevendo ao seu amigo Gaio, desejou-lhe saúde.
No que cabe a si, o crente deve obedecer aos princípios bíblicos e científicos no cuidado com a saúde. Oração, boa alimentação, repouso, exercício com o suor do teu rosto, atitude mental correta, evitar o estresse ou a tensão emocional. Pesquisas mostram que os pastores são submetidos a tensões fora do comum. O zelo por si mesmo, pela sua mente e pelo seu corpo, contribui para que o crente tenha melhores condições emocionais e físicas no desenvolvimento da sua vida na terra. Segundo, o relacionamento com a esposa. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e já alcançou a benevolência do Senhor. O cristão que deseja ser avivado espiritualmente tem que ser exemplo nos seus deveres como esposo. Como tal, ele deve agir da melhor maneira possível. Em se tratando de obreiro, pastor ou líder, nenhuma outra atividade exige da família identificação com o trabalho do esposo como atividade ministerial. Como crente fiel, pode e deve comportar-se como esposo, amando a esposa. Isso exige demonstração prática de carinho, de afeto, através de palavras e gestos. O que achar a mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios capítulo 18, versículo 22. O esposo cristão deve ser grato a Deus por essa benevolência. Para muitos, as expressões eu te amo, gosto de você e outras são coisas do passado. Sem essas pequenas coisas, o casamento torna-se azedo, sem graça e pode abrir brecha para a ação do inimigo. O casamento cristão precisa ser avivado em todos os aspectos, comunicando-se com a esposa. O crente deve dedicar tempo para a esposa, reservar tempo para conversar com ela, ter diálogo, saber ouvi-la. É indispensável desenvolver a comunicação significativa. Deve-se também evitar a comunicação rotineira, não responder com raiva, não dar silêncio como resposta. Isto é pirraça, não é para crente fiel. Evitar aborrecê-la. Zelando pela esposa. Há crentes que só querem zelo para si, mas não zelam pelas suas esposas. Já vimos irmãs crentes reclamando dos seus esposos por estes serem displicentes no cuidado com elas em termos emocionais e físicos. Cada pessoa tem o cônjuge que merece. Se cuidar da sua esposa, zelando pela sua saúde e as suas emoções com carinho, afeto e amor, terá uma esposa alegre e feliz. União com a esposa. A união é fator decisivo para um casamento feliz e espiritualmente ativo. Exortação bíblica por excelência. Todos conhecemos o Salmo 133, o Salmo do amor fraternal ou da união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos de número 133, versos de 1 a 3. Cuidar da parte sexual. É importante para o equilíbrio espiritual, emocional e físico do cristão e da sua esposa. Quando o casal não vive bem nessa parte, o diabo procura prejudicar o relacionamento a fim de destruir o ministério e a família. Por incrível que pareça, um casal avivado espiritualmente tem uma vida sexual bem melhor do que crentes puramente carnais. Honrando a esposa. Há crentes que se envergonham das suas esposas. Isso não é de Deus. É de origem carnal e diabólica. O crente avivado honra a sua esposa, como exorta a palavra de Deus. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Honrar a esposa é uma condição indispensável para ter uma vida espiritualmente avivada, e esta não pode ocorrer sem oração. A falta de honra à esposa impede que as orações subam à presença de Deus, compreendendo o seu papel de líder no lar. É a liderança fundada no amor no Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e não no autoritarismo. Deve ser exemplo para os lares. A Bíblia, o Manual do Casamento e da Família, orienta sobre ser feliz no casamento. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 28. As mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Não se trata de uma relação de inferioridade, nem sujeitão impulsiva, mas no amor verdadeiro em termos espirituais e conjugais, conforme registra Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24. Terceiro, o relacionamento com os filhos. Um pastor que visitava o presídio de uma grande capital brasileira ouviu o diretor da instituição dizer: muitos dos que estão aqui são filhos de crentes. Na cela da segurança máxima, há 10 presos. 4 são filhos de pastores. É preciso que o cristão, principalmente se for obreiro, dê mais atenção aos seus filhos. Não adianta dar glórias a Deus no púlpito ou nas igrejas se há uma família infeliz em casa. Um lar cristão avivado espiritualmente é ambiente ideal para um excelente relacionamento familiar. No relacionamento com os filhos, os pais cristãos devem ter alguns cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Provérbios, capítulo de número 20, versículo 7, na Nova Versão Internacional. Afeto. O afeto é uma das mais expressivas demonstrações de amor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns atraáveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. E Salmos de número 2, versículo 12. Oséias capítulo 11, parte A do primeiro versículo e parte A do quarto versículo. Cuidados espirituais. O culto doméstico é indispensável. É de grande valor espiritual a realização do culto doméstico para cultivar o saudável hábito de ler e meditar na palavra de Deus, como ordena a sua palavra. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando dela assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escrevendo-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 21. Lamentavelmente, 90% dos crentes pentecostais não realizam o culto doméstico. Amam estar nos templos, louvam ao Senhor em alta voz, gostam de evangelizar, mas não valorizam a adoração a Deus nos seus lares. Essa omissão
traz grandes prejuízos para as suas famílias e também para as igrejas onde servem a Deus. Sem adoração ao Senhor no lar, o maligno encontra brechas para prejudicar a família, os pais e o casamento. O salmista Asaf escreveu pelo Espírito Santo: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contusmaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Salmos de número 78, verso de 1 a 9. Nesse texto, vemos claramente a exortação para que os pais passem a seus filhos os louvores de Deus, bem como a sua força e as maravilhas que fez, de modo que as gerações futuras saibam-no, e os filhos levantem-se e contem aos seus filhos o que o Senhor fez, com objetivos elevados. Ponham em Deus a sua esperança, não se esqueçam das obras dele, guardem os seus mandamentos, não sejam rebeldes como os seus pais, no caso do povo de Israel. Que Deus toque no coração dos crentes para que aprendam que a primeira igreja é a família. A primeira alma que devem ser salvas são os seus familiares. O culto doméstico reúne a família em torno da palavra de Deus para louvar e aprender as verdades sagradas. Paulo dá um alerta solene: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Cuidados gerais: alimento, educação, saúde e demais necessidades. Comunicação: é preciso dar tempo para conversar com os filhos, não os provocar a ira, conforme Efésios 6, 4. Não os irritar, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pedir perdão quando errar com eles. Disciplina: embora a disciplina seja sempre vista como algo desagradável, é necessária para a boa formação da personalidade e do caráter cristão. O cuidado com a família dá ao obreiro condições para ser exemplo e ter no lar um lugar de repouso e restauração das energias despendidas na vida ministerial. Quarto, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Um crente normalmente é apático, acomodado e indiferente à realidade espiritual ao seu redor quando não tem o avivamento espiritual. Ele muitas vezes congrega e frequenta os cultos, mas deixa de ir ao templo para adorar a Deus caso haja algum evento que considere importante. O crente não avivado prefere ir à praia, ao shopping, ao cinema e até ao supermercado nos dias de domingo. Normalmente, o crente não avivado prefere os cultos online, mesmo tendo saúde e podendo chegar à casa do Senhor. Assim, há muito mais aspectos que indicam um crente não ser avivado. No entanto, quando o crente é avivado espiritualmente, podemos resumir as características marcantes do seu comportamento. Primeiro, o crente avivado é alegre. O avivamento espiritual produz alegria. Na construção do templo em Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel e do sacerdote Esdras,
houve um grande avivamento e a alegria e o júbilo dominaram os corações de todos. E cantavam às vezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos essa casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 3, versículo 11 a 13. Havia uma situação deprimente antes da reconstrução. O templo estava destruído, os muros derrubados, o povo disperso e sem lugar para adorar a Deus. Todavia, com a união de todos, com oração e ação, foi possível começar a construção com o lançamento dos alicerces do edifício. Assim o povo jubilava com altas vozes, a ponto de o seu louvor ser ouvido de bem longe. Desse modo, só se pode ver um grande avivamento coletivo, porque cada pessoa expressou a sua alegria e contentamento. O crente avivado é forte. Há pessoas na igreja que demonstram fraqueza espiritual. Normalmente se sentem desanimadas, porque não conseguem alegrar-se na presença do Senhor. Porém, o crente avivado, além de ser alegre, é forte espiritualmente. Não apenas canta, louve e exalta o Senhor, como também demonstra ter fortaleza espiritual. E um dos fatores que o fazem ser forte é exatamente a alegria do Espírito Santo no seu interior. No tempo de Neemias, o sacerdote Esdras reuniu o povo na praça e fez a leitura do livro da lei perante todos, e houve grande alegria coletiva a partir da alegria individual. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor e o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Neemias capítulo 8, versículos 5 a 6. A Bíblia diz que, diante da leitura do livro da lei, o povo chorava, sentindo a sua situação espiritual depois de tanto tempo sem ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Eles lamentavam e choravam com muita comoção. Então Neemias e Esdras levantaram-se e falaram ao povo, buscando animar e fortalecer a todos depois da leitura do livro da lei. E Neemias, que era o Tisata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Neemias capítulo 8, versículo 9 a 12. Esse episódio bíblico mostra-nos que quando os crentes estão alegres, sente fortaleza espiritual. Neemias e Esdras disseram: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel. Há casos em que o crente batizado no Espírito Santo passa por tribulações dolorosas na vida, como, por exemplo,
a perda de alguém querido ou lutas e perseguições. Mas quando ele transborda de alegria interior do Espírito Santo e fala línguas estranhas em adoração a Deus, toda a tristeza e dor desaparecem e ele é capaz de caminhar e continuar a sua jornada diante do Senhor com poder e coragem. Isso é avivamento individual, que é produzido pela alegria do Espírito Santo. Segundo, o crente avivado não teme a morte. Ananias, Misael e Azarias enfrentam o decreto do rei. O avivamento pessoal faz o crente rejeitar o que não agrada a Deus. Durante o cativeiro babilônico, quando Israel foi levado para longe da sua terra, o rei Nabucodonosor determinou que, dentre os cativos, fossem escolhidos jovens com qualidades especiais para servirem no palácio real. Eles eram da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, conforme registra Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. A eles foram oferecidas benesses e gentilezas no palácio do rei. No entanto, para não se contaminarem, certamente com alimentos oferecidos aos deuses da Babilônia, Daniel e os seus companheiros rejeitaram o manjar do rei, conforme registra Daniel capítulo 1, versículo 5 a 16. Demonstraram a sua fidelidade ao seu Deus, o Deus de Israel. Com resultado, foram grandemente abençoados e, ao serem submetidos ao teste real, foram muito bem avaliados. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os astrólogos que havia em todo o seu reino. Daniel capítulo 1, versículo 19 e 20. O avivamento espiritual dá condições de superar os requisitos humanos para ser bem-sucedido. A prova de fogo dos 3 jovens hebreus. O rei Nabucodonosor, como todos os monarcas, era muito vaidoso. Sempre procurava demonstrar o seu poder humano e real para todos os povos. Ele resolveu construir uma estátua de ouro de mais ou menos 30 metros de altura. E para marcar a solenidade de consagração do grande ídolo, o rei mandou chamar todos os líderes do seu reino e decretou que, no dia da consagração da estátua, todas as pessoas teriam que se ajoelhar junto com o rei diante do ídolo dourado. E, como punição, quem não se prostrasse diante dele após o toque da orquestra real, seriam lançados na mesma hora dentro do forno do fogo ardente, conforme registra Daniel capítulo 3, versículo de 1 a 6. No grande dia da festa da consagração da estátua dourada, símbolo do poder e do orgulho de Nabucodonosor, quando a orquestra executou os seus primeiros acordes musical, a multidão ajoelhou-se rapidamente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas o adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, conforme registra Daniel capítulo 3, versículo 7. O rei ajoelhado estava feliz. O seu sonho de ver o grande ídolo dourado brilhando ao sol no campo de Dura estava se cumprindo. O seu coração estava pleno de regozijo, pois erigira mais um Deus no seu reinado, na província de Babilônia, mas algo o fez ficar estarrecido. 3 jovens fiéis a Deus, ameaçados por causa da sua fé. O avivamento espiritual dá força e coragem para o crente ser fiel, mesmo diante da morte. A consagração da estátua do rei foi interrompida.
Alguns homens perceberam que os 3 jovens hebreus permaneceram de pé e não se encurvaram perante a estátua. Correram ao rei, ainda ajoelhado, e disseram-lhe, ofegantes e muitos nervosos, lembrando ao rei o decreto e a punição para quem não o cumprisse. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Daniel capítulo 3, versículo 12. O rei ficou furioso. Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes a eles atribuídos pelo rei. Questionou-lhes furiosamente por que eles não adoraram a seus deuses e nem a estátua de ouro que levantaram. E acrescentou, ele iria mandar a orquestra tocar outra vez. E se eles não se ajoelhassem diante da estátua, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E disse com muita arrogância e ira, e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Daniel capítulo 3, versículo 15, parte C. Certamente, aquele foi o maior desafio à fé dos 3 jovens hebreus. A sua fé e a sua fidelidade a Deus estavam sendo postas à prova mais terrível, pois estavam ameaçados de morte cruel se fossem lançados na fornalha. A resposta corajosa da fé em Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se intimidaram ante a terrível ameaça do rei prepotente e deram uma resposta que provocou mais ainda o furor do rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18. Nabucodonosor ficou transtornado diante dessa resposta. O seu furor subiu a cabeça. Ele chamou os seus assessores reais e mandou que o fogo da fornalha fosse aquecido 7 vezes mais do que o normal. Depois, ordenou que fossem fortes homens do seu exército amarrassem os 3 jovens hebreus sem quaisquer chances de escapar da morte. E eles lançaram os jovens na fornalha ardente. Era tão grande a temperatura da fornalha que os homens que o lançaram ali foram mortos pelo efeito da altíssima temperatura. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego, conforme registra Daniel capítulo 3, versículo 22. O grande livramento de Deus aos jovens fiéis. Aqueles jovens hebreus foram lançados vivos dentro do forno. Se normalmente a temperatura já alcançava milhares de graus centígrados, imaginemos a força do fogo para destruir tudo o que ali caísse, aquecido 7 vezes mais. Não haveria quaisquer maneira de escapar da morte, decretada pelo rei idólatra. Contudo, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram servos do Deus Altíssimo, o Elion, que eles conheciam bem. Isso que foram educados na lei de Moisés e aprenderam a quem deveriam adorar dos seus pais. Jamais eles negariam a sua fé em Deus. Assim, por causa da sua fidelidade, e não negaram o nome de Jeová e aceitaram a morte certa, o Deus de Israel livrou-os de maneira maravilhosa. Eles foram lançados no fogo, mas as chamas não lhes faziam nenhum dano. Eles passeavam no fogo como se estivessem num ambiente climatizado. O fogo só queimou as cadeiras que os prendiam e eles ficaram livres para adorar a Deus dentro da fornalha. O rei Nabucodonosor, olhando de longe, esperava ver o terror e ouvir os gritos lacinantes dos jovens condenados no fogo. Mas, para a sua terrível surpresa, ocorreu o contrário. Ele viu que, na fornalha,
os 3 fiéis servos de Deus andavam tranquilamente e sem quaisquer impedimento. E mais, ele viu que, na companhia dos jovens hebreus, aparecera um 4º homem, semelhante ao filho dos deuses. O rei, perplexo e sem entender nada, mandou que Sadraque, Mesaque e Abidnego saíssem da fornalha. Para a glória de Deus, os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães, a alta cúpula do reino, ao examinarem os 3 jovens, constataram que nem mesmo um cheiro de fumaça havia neles. Como resultado daquele grande livramento da parte de Deus, Nabucodonosor publicou um decreto exaltando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Daniel, capítulo de número 3, versículo 29 e 30. Terceiro, o exemplo da fidelidade de Daniel. A fidelidade de Daniel. A fidelidade é uma característica marcante na vida do crente avivado espiritualmente. Ele dá tanto valor à alegria resultante do seu relacionamento com Deus, que procura cultivar uma vida de fidelidade incondicional ao Senhor, mesmo diante de situações de ameaças e medo. Temos outro exemplo extraordinário na Bíblia. Daniel, servo de Deus, no reino de Dário, na Babilônia, não se deixou intimidar diante da ameaça dos seus adversários, que invejavam a sua posição no reino, os quais fizeram o rei assinar um decreto encomendando o tendencioso, ordenando que ninguém poderia fazer qualquer pedido ou mesmo oração a ninguém ou mesmo a qualquer Deus durante 30 dias. Na verdade, o tal decreto visava prejudicar Daniel, por saberem eles da sua fidelidade a Jeová, conforme registra Daniel, capítulo 6, versículo 9. O rei Dário, sem perceber a malícia e a maldade daqueles homens ímpios, assinou o decreto, certamente se sentindo lisonjeado com a proposta infame dos inimigos de Daniel. Porém, mesmo após saber do decreto absurdo, Daniel não alterou a sua vida de oração. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. Com essa atitude, Daniel demonstrou a sua fidelidade ao seu Deus, pois costumava orar 3 vezes ao dia com o rosto voltado para a direção de Jerusalém. Daniel na cova dos leões. Quando os inimigos de Daniel espiavam-no, descobriram que ele não fizera caso do tal decreto contra quem orasse a Deus. Antes, continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre o fazia, mesmo antes qualquer ameaça. Diante dessa atitude corajosa e fiel, os inimigos foram ao rei e acusaram-no de não obedecer ao edito real, pois continuava a fazer as suas orações de joelhos no seu quarto com a face voltada para Jerusalém. E apertaram com o rei para que Daniel fosse punido severamente, com lançamento na cova dos leões. Ao perceber a maldade nos corações daqueles homens, o rei, que amava Daniel, procurou fazer o possível para livrar o servo de Deus de tamanha condenação, mas foi tudo em vão. Os adversários de Daniel constrangeram o rei, alegando que o decreto era a lei dos medos e dos persas, o qual não poderia ser revogada, conforme registra Daniel, capítulo 6, versículo 11 a 15. O livramento de Daniel. Diante de terrível pressão, o rei mandou chamar Daniel, e muito penalizado, mas sendo obrigado a cumprir a sentença contra ele, mandou que o lançassem na cova dos leões famintos. O rei
No entanto, demonstrou que tinha fé no Deus de Daniel, e disse a ele: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel capítulo 6, versículo 16. O rei viu a armadilha que lhe fizeram, fazendo-o assinar o decreto maligno. Ele ficou muito triste. Naquela noite, no palácio, não aceitou nenhuma música e fez um jejum forçado e perdeu o sono. Logo cedo pela manhã, o rei saiu do palácio e foi até a cova dos leões para ver o que teria acontecido com Daniel. Ali chegando, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, conforme registra Daniel capítulo 6, versículo 20 a 23. Certamente foi grande a alegria e o avivamento não só para Daniel, que passou pela maior experiência da sua vida como servo do Senhor, como também para todos os judeus que se encontravam na Babilônia. Imaginemos como a notícia espalhou-se por toda parte. O nome de Deus foi glorificado. O rei Dário ficou tão feliz e impactado com o milagre de Deus operado na cova dos leões, que confessou a sua visão acerca do Deus de Israel, do Deus de Daniel. Além de tirá-lo da cova, mandou que os seus inimigos fossem colocados no seu lugar na terrível prisão. E todos foram mortos, esmigalhados pelos leões, conforme registra Daniel capítulo 6, versículo 23 e 24. Além dessa trágica decisão, o rei escreveu um decreto em que fez questão de exaltar o Deus de Daniel. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa, conforme registra Daniel capítulo 6, versículo 25 a 28. O avivamento espiritual na vida de homens e mulheres de Deus pode resultar em grandes livramentos da parte de Deus. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ser fiéis até a morte. Como disse Jesus em Apocalipse: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Quarto, o crente avivado é santo. Ser santo é condição indispensável para ser salvo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Um crente avivado é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como o foram os apóstolos do dia de Pentecostes, quando se achavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. O avivamento espiritual faz com que ele seja santo em todas as situações e lugares: em casa, na escola, no comércio, no emprego, na rua, nas compras, no quartel, na igreja local, no templo, em todos os lugares. Pedro escreveu sobre esse crente avivado: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes,
não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13 a 16. O crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, tem o dever de ser santo em toda a maneira de viver, como resultado do avivamento espiritual produzido na vida pelo Espírito Santo. É impossível agradar a Deus sem santidade. A vida cristã é uma vida de santidade e santificação. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo exortou aos que fossem santificados por Deus em tudo. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e 23. Deus é quem santifica o crente pelos seguintes meios. Pela sua palavra. Na sua oração sacerdotal pelos seus discípulos, Jesus disse ao Pai: Pai, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículos 16 e 17. O cristão é santificado através da palavra de Deus, porque ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Diz o autor aos Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que quaisquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Penetrando no interior do ser, a palavra de Deus provoca mudanças extraordinárias no caráter do crente avivado. Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o agente poderoso para purificar o pecador que aceita a Cristo como seu Salvador. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Essa purificação é o processo da santificação, que limpa o interior do homem, transformando-o de pecador perdido em pecador remido pelo sangue de Jesus. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente executivo ao lado de Jesus para a salvação do homem. Ele é quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Esse convencimento espiritual faz com que o pecador arrependa-se e deixe de praticar o que não agrada a Deus, levando-o à santificação pelo Espírito Santo. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pela fé em Cristo Jesus. Quando Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco, provocou uma tão grande transformação na sua vida que ele ficou totalmente quebrantado diante do Senhor. Na sua arrogância e zelo e sem entendimento espiritual, o fariseu Saulo perseguia os seguidores do Nazareno. Ele deu testemunho da sua conversão diante do rei Agripa, dizendo que, de repente, uma luz mais forte que a do sol refulgiu sobre ele e os que o acompanhavam na missão de perseguir os cristãos. E todos caíram por terra. E uma voz do céu falou-lhe em hebraico, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos capítulo 26, versículo 14 e 15. E falou da sua missão,
como ministro do Evangelho, para lhes abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Assim, a fé salvífica também é fé santificadora. E a conclusão, ela nos diz assim: nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares estejam em comunhão estreita com o Senhor. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 10, que trouxe o título O Avivamento na Vida Pessoal. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixarmos aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, que vai trazer o título O Avivamento e a Missão da Igreja. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.